Em qualquer jogo de futebol, quando as coisas não fluem como um time espera, quais são os dois eventos capazes de transformar a partida? Uma bola parada, um milagre do goleiro. E foi exatamente por isso que o Flamengo se classificou, através desses dois eventos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. Que classificação dramática do Mengão. 1-0, gol do Léo Pereira. O único que não foi convocado dos jogadores ali brasileiros da zaga do Flamengo, né, foi o Léo Pereira, e justamente ele fez o gol ali que garantiu o Flamengo na próxima fase. Mengão passa em segundo num sufoco danado contra o Deportivo Táchira no Maraca lotado. A imprensa debateu nesse pós-jogo e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link da ESPN estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. De cobrar, acredita que pudesse ver na Libertadores. E a gente falou, esse grupo aqui é acessível, né, Marcelo? E ficou 11-11-11, né? 11-11-11. 3 times com 11 pontos, só o Deportivo Táchira, né, na última colocação. Jean Oddi também conosco aqui no Linha de Passe. Jean, impressiona porque todo mundo estava esperando uma goleada hoje do Flamengo contra o Deportivo Táchira, precisava da vitória, então ainda mais, vai partir para cima, é no Maracanã, mais de 66 mil torcedores por lá, mas pelo que demonstrou em Libertadores não é algo que chama a atenção não, porque esse é exatamente o Flamengo de Libertadores. Pois é, boa noite Marcela, boa noite para todo mundo. É verdade, é a terceira vez seguida que o Flamengo, sempre com o elenco mais caro, com o elenco mais rico da Libertadores, passa da fase de grupos na segunda colocação. É impressionante isso mesmo, porque a diferença do Flamengo, sobretudo na fase de grupo para os seus adversários, ela é muito grande, né? E ela era muito grande mais uma vez. E, de novo, pela terceira vez seguida, o Flamengo passa na segunda colocação. Hoje é aquele tipo de dia que a gente, assim, o resultado veio, a classificação veio, mas sobra muito pouco espaço para elogio, né? Acho que foi um padrão do Flamengo nessa Libertadores a gente sentar aqui nessa mesa depois do jogo do Flamengo e dizer, bom, o importante era ganhar. O que teve de bom foi o resultado e tudo mais, e etc e tal. Eu acho que hoje até isso fica difícil dizer, porque realmente, pela fragilidade do adversário, a gente está falando de um Deportivo Táchira, que é muito, muito frágil, ficou claro isso durante o jogo, né? O quanto de bola o Táchira entregou para o Flamengo na saída de bola, permitiu ao Flamengo fazer gols. Então, eu não digo nem que o resultado é bom, porque contra esse time, com essa fragilidade toda, acho que a obrigação do Flamengo era ter feito os gols necessários, mais 2, para ficar na primeira colocação e escapar, né, de Palmeiras, de São Paulo, de River Plate, de provavelmente Racing, Internacional. Claro que sempre você pode dar sorte. A sorte do Flamengo qual seria? Pegar a LDU, o mesmo time que ficou na primeira colocação do seu grupo nas oitavas de final. Ou, vá lá, um Vélez. Mas assim, a chance de você ter um confronto já muito mais duro nas oitavas é muito maior. Então acho que nem o resultado foi tão bom assim. Agora, imaginar o sofrimento que a gente viu no final do jogo, principalmente, isso eu achei que era impossível. Mesmo tendo visto os 90 minutos, imaginar esses 3, 4 minutos finais eu não imaginava. Foi uma coisa absurda mesmo, que saindo de torcedor agradecendo ao Rossi por essa classificação, é realmente impressionante. André Kfouri, sobre a frase do o importante era ganhar, é difícil a gente utilizar essa frase quando o Flamengo, porque já demonstrou o que demonstrou de futebol, já apresentou um futebol muito melhor do que apresentou hoje, e também por conta do elenco, né? Então é difícil a gente olhar para o Flamengo e falar assim, mas o importante é que vencer uma partida. Mas boa noite, Marcela, boa noite a todos. Esse jogo, ele é compatível com o resto da fase de grupos do Flamengo, né? A gente não pode reclamar, a gente não pode criticar o Flamengo de incoerência durante essa fase de grupos da Libertadores, em que a gente imaginava que, por exemplo, o Flamengo faria o que o Palmeiras fez no seu grupo. O Palmeiras encerrou a sua fase de grupo hoje com um placar de tênis, um pneu na última partida e zerou a fase de grupos do torneio. A gente imaginava que o Flamengo fizesse algo parecido, tem potencial para isso. A gente olha os adversários, o que o Flamengo já tinha jogado, né? A capacidade técnica, aquilo que o Flamengo reúne como jogadores, um número de jogadores com capacidade para decidir, desde o início contra esse mesmo Táchira, mais fora de casa, obviamente, quando o Flamengo vence para abrir a Libertadores e é criticado pelo Felipe Luiz com justiça na entrevista coletiva, ali parecia que, bom, a partir de agora as coisas vão ser diferentes, esse foi um jogo fora daquilo que
o Flamengo poderia fazer, deveria fazer. E com o passar do tempo, óbvio, a visita do Córdoba ao Maracanã, quando o Flamengo se colocou num buraco que ele conseguiu sair hoje, com muito sofrimento no final do jogo. E a falta de controle que o Flamengo demonstrou, que é uma das principais características do time que o Felipe Luiz quer ver em campo, ela ficou muito evidente no final, né? Porque uma coisa é você passar por um período de sofrimento no jogo porque as coisas não estão acontecendo, você tenta de um jeito, que é com mais elaboração, você não consegue porque você está sendo bem marcado e não parecia estar num dia inspirado. Numa noite inspirada. O Pedro, por exemplo, fez uma atuação aquém daquilo que ele está acostumado a fazer, a gente está acostumado a ver. Mas isso não é uma crítica individualizada, ele não é culpado de nada, mas é um detalhe a mais numa noite em que o Flamengo jogou mal. Aí você começa a tentar chutar de fora da área, que é um recurso plenamente válido e inteligente em situações como essa. As coisas não funcionam também. E aí o medo do gol não sair começa a tomar conta do estádio e depois do time em campo, e você percebe uma equipe travada pelos nervos ao não conseguir jogar. Faz o gol e parece que quando o jogo vai terminar, esses mesmos nervos voltam a te prejudicar, porque você não conseguiu dar o segundo passo, que é um segundo gol, pelo menos, não em relação ao saldo no grupo, mas para dar garantia da vitória. Para dar a garantia da vitória e pelo menos tornar o ambiente no Maracanã mais tranquilo. Para o fim, o calor que o Flamengo levou do Táchira, eu tô de pleno acordo com o Jean. Dava para imaginar uma série de coisas ruins acontecendo na noite de hoje. Mas o Flamengo sofrer da maneira que sofreu e quase levar o gol de empate, quando deveria estar soberano em campo, defendendo esse placar de 1-0, que não era o melhor que o Flamengo poderia fazer, mas fazia, pelo menos, com que o Flamengo escapasse dessa fase de grupos em segundo lugar. Agora é aquilo, potencial é potencial. Botafogo se classificou ontem, em segundo também. Então, vai ter bastante gente aí que se orgulhou da sua fase de classificação e do primeiro lugar, já de cabelos em pé. Para pegar Flamengo e Botafogo. A parte teórica disso é a pura verdade. O Flamengo, principalmente, não mostrou futebol que confirme essa ideia. O sorteio segunda-feira, meio-dia, e é claro que vocês acompanham aqui na ESPN e também no Disney+. Vamos para o Maracanã, vamos conversar com o Gustavo Zupac. Ele acompanhou, inclusive, estava na transmissão, nos comentários. Ô Zupa, a torcida reclama demais, o Rossi não gosta porque a torcida vai no intervalo, mas é um Flamengo que poderia apresentar um futebol muito melhor, não consegue apresentar. Mas era um Flamengo que tinha a obrigação de vencer e por isso ficou muito nervoso. O Flamengo, pelo tamanho que tem, não tem de ficar nervoso porque tem de vencer Deportivo Táchira em casa não, Zupa. É isso, Marcela. Uma ótima noite a você, aos companheiros e ao fã de esporte. Acho que o que deu para ver de algo positivo, de trechos de bom jogo nessa vitória do Flamengo sobre o Táchira, foi muito menor do que se imaginava, né? O Flamengo, como é de praxe, como é o seu padrão, começa os tempos com muita força e quando não consegue abrir o placar ou aumentar o placar no segundo tempo, nesse começo, o time tem mostrado dificuldade de manter. Então, os primeiros 10, 12 minutos não foram ruins. Os primeiros 15 minutos do segundo tempo foram interessantes, mas o Flamengo teve problemas para executar a sua proposta. Nem acho que o problema hoje foi a proposta. Seria desafiador para o Flamengo tentar furar de fato a linha de 5 defensiva. O Táchira mudou a maneira que joga. O Táchira raramente joga com 3 zagueiros. Aliás, o Táchira na temporada só jogou antes de hoje 2 vezes com 3 zagueiros. Contra o Flamengo, lá na ida em São Cristóbal, e contra a LDU em Quito. Hoje foi a 3ª vez, porque o Táchira sabia que tinha que reforçar o sistema defensivo para enfrentar o Flamengo. Então seria previsível o nível de bloqueio que o Flamengo teria que tentar furar. Então acho que até do ponto de vista estratégico, o Felipe tentou um jogo por fora, porque por dentro tinha muito congestionamento, o Cova e o Requenha fechando o espaço à frente da zaga, com a linha de 5 por trás, os pontas baixando. Então era natural que por fora o Flamengo tentasse. Então até acho que estrategicamente o Flamengo, em termos de proposta, fez o que deveria fazer, mas em termos de execução foi muito mal, né? Durante muito pouco tempo algo de positivo
positivo no primeiro e no segundo tempo, e ao ver que as coisas não fluíram, o time viu o relógio passando e uma ansiedade, uma intranquilidade muito grande. O Flamengo venceu, o Flamengo se classificou, mas chama a atenção que um time tão técnico como o Flamengo, tão qualificado, contra um time tão inferior contra o Táchira, que estava sem a sua dupla de zaga titular, estava sem o seu lateral esquerdo, que é um bom marcador, estava sem o seu camisa 10, que é o jogador mais técnico da equipe, que é o Carlos Ossa, o Flamengo dependeu do pragmatismo para se classificar. E a gente não espera ver o Flamengo contra um time como o Táchira depender do pragmatismo. O que eu quero dizer como pragmatismo? Em qualquer jogo de futebol, quando as coisas não fluem como um time espera, quais são os dois eventos capazes de transformar a partida? Uma bola parada, um milagre do goleiro. E foi exatamente por isso que o Flamengo se classificou, através desses dois eventos. Uma bola parada, uma falta muito bem cobrada pelo Araújo e um belíssimo gol do Léo Pereira, a movimentação perfeita e o tapa com o peito de pé muito bonito para um zagueiro, e o milagre que o Rossi fez no final, né? Aliás, nos dois últimos jogos do Flamengo, as duas últimas vitórias do Flamengo com interferência direta do Rossi. O pênalti que ele... Então daí, né? Tá aí um pouco do que rolou nesse pós-jogo. Diz o que vocês acharam. Confesso que eu quase infarto assistindo, mas no final deu tudo certo, né? O gol do Léo Pereira veio ali pra dar um pouco de tranquilidade. O tempo ia passando, eu ia olhando e vendo, vixe, faltava 45, 40, 35, 30, 25. Começou a bater o desespero no Flamengo, porém o gol ali serviu para dar um pouco de tranquilidade. Mas o Rossi também no final, nem sei se estava impedido ou não, sei que o Rossi salvou o Flamengo. E com isso o Mengão está classificado para a próxima fase. Diz o que vocês acharam, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!